Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, eu estou de volta. Estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero falar de um assunto maravilhoso, baseado, só que eu vou usar o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João para a base da nossa meditação. É um assunto um pouco polêmico, um assunto um pouco complicado de entrar nessa área, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu quero fazer um vídeo curto, não quero ficar muito tempo, mas na medida do possível nós vamos fazendo outros vídeos e vamos falando a respeito desse assunto. Eu quero falar um pouco sobre a visão de alguma religião, de algumas religiões que visa, na visão deles, Jesus não morreu por todos, Jesus morreu só por alguns, e que Jesus não amou a todos, que Jesus só amou os eleitos, aqueles que vão ser salvos. Somente um grupo de pessoas que Jesus amou. E eles pregam que Jesus amou esse povo antes da fundação do mundo, e ele mandou Jesus aqui só por causa desse povo escolhido, e não foi por causa dos outros. Entendeu? Mas aí está totalmente fora do rumo das profecias e da interpretação bíblica. Porque João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não disse assim, Deus amou um grupo de pessoas de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito aqui na terra, para salvar esse grupo, um grupo de pessoas que vão crer no Filho de Deus, ou um grupo de pessoas escolhido antes da fundação do mundo, somente esses que vão ser salvos. Então, quer dizer que Deus está fazendo uma brincadeira com a sua palavra. Deus está falando uma coisa e não é verdade o que ele está falando. Mas a Bíblia diz que Deus é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é Deus. Essa é a verdade da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é o mundo, toda a humanidade da terra. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou tudo. Todos os homens, desde de Adão até o último homem que vai nascer, até o final do milênio, ele amou todos de tal maneira. Mas ele enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todos aqueles que nele crêem. Olha bem que ele falou todos aqueles que nele crêem. Todos, se todos crescem, todos seriam salvos. Só que tem muitos que eles rejeitam a Deus porque eles têm livre-arbítrio, direito de escolha. Tem pessoas que não querem Deus. Deus fez até os anjos com livre-arbítrio. Deus fez os homens, os anjos, com livre-arbítrio. Tem direito de escolha. Satanás, Lúcifer, antes de luz, ele tinha o selo da medida, vivia no meio das pedras fogueadas, era um dos guardiões celestes, lá da glória do trono de Deus, era um anjo poderoso, o maioral dos anjos, era muito grande, mas Deus fez com livre-arbítrio, mas ele não quis se humilhar, ser subordinado a Jeová. Ele não quis ser subordinado, não quis se humilhar. Está entendendo, irmão? Ele colocou no seu coração que ele queria ser igual a Deus, queria competir com Deus, ia fazer o trono dele acima das estrelas e ia parecer Deus. Na verdade, ele queria ser um Deus também. E ele é um Deus desse século, um Deus do mundo, um Deus do pecado, o Deus da idolatria, o Deus da mentira, o Deus do engano, do fingimento e da falsidade.
Ele é um Deus estranho. Ele não é o Deus daqueles que crêem. Mas só que Deus deu a oportunidade. É tanto que quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu somente por aqueles dele para frente. Ele morreu por aqueles que já tinham morrido também. Ele morreu por todos. Por isso que ele teve que pregar para os espíritos que estavam em prisão. Entendeu? Só que tem muitos lá no inferno mesmo que não quiseram Jesus. E muitos lá não quiseram aceitar. Porque tem gente, irmão, eu já preguei para pessoas no hospital, doente, que falou para mim que não queria saber de Jesus. Eu não quero isso para mim. E ainda que Jesus aparecesse para ele, dando uma oportunidade, eu acredito que eles rejeitariam, porque eles iam ver Jesus simplesmente como um homem, chamando ele para aceitar ele não ia querer, porque o orgulho de Satanás está na vida dessa pessoa. Ela não quis, ela rejeitou. O que faz o homem rejeitar Deus é o orgulho, entendeu? Ele acha que ele não precisa de Deus, ele não precisa de nada. Agora, irmão, pensa bem, uma pessoa dizer, pregar, ensinar e preservar essa ideia que Jesus só morreu por alguns e não morreu por todos, está errado. Entendeu? Ele morreu pela humanidade. Agora, todos aqueles que crêem será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Mas o homem não morre sem oportunidade. Agora eu pergunto, por que Deus iria pregar para alguém? Para não, sabendo que aquela pessoa já ia ser condenada. Ele sabe. Só que o livre-arbítrio do homem, o homem pode escolher. A partir do momento que ele escolhe aceitar, entendeu? A coisa muda na vida dele, porque o Espírito Santo entra com ação de regeneração na vida da pessoa. Ele aceita Cristo, quando ele se humilha para a palavra, procura ouvir a palavra, procura ouvir os ensinos, ele entra em uma fase de aprendizado e de restauração através do poder da palavra. Se ele ficar ali ouvindo, a palavra vai trabalhando na vida dele e ele está dando uma oportunidade para ele mesmo. E o poder da palavra, o poder do Espírito entra naquela vida e transforma a vida dele, irmão. Não existe pessoas que não pode ser transformada. Se eles quiserem ouvir, porque ele tem um livre-arbítrio, todo mundo tem um livre-arbítrio igual. E por que uns aceitam e outros não? O livre-arbítrio de um é menos do que o outro? Não, todos têm livre-arbítrio. Só que o orgulho de Satanás entra na vida dessa pessoa, e essa pessoa não se humilha, fica do lado do orgulho. Tem pessoas que é tão orgulhosa que ela só quer dinheiro, só quer fama, só quer poder, ela só quer festa, ela só quer movimentos que participar de coisas que agrada o seu ego, a sua carne, o seu prazer físico, e ela acha que está tudo bem. Aí o diabo lançou as ideias das religiões. Existe, porque tem vários tipos. O povo fala religião, né? A Umbanda é considerada como religião, a Quimbanda, a magia negra, o espiritismo, o xenoísmo, vários tipos de seitas, entendeu? São consideradas como religião. Aí o cara está lá no espiritismo e fala que é salvo, porque está lá no espiritismo. Outro está lá, xenoê, também está salvo. Outro está lá no catolicismo romano, enfiado na idolatria, e diz que está salvo. Está entendendo? O inimigo criou as religiões, outras religiões até que nós vivemos nesta época, que é o calvinismo, o adventismo,
o pré-tribulacionismo, eu fui pré-tribulacionismo. Não tenho vergonha de dizer, mas eu abandonei porque eu entendi a palavra, eu estudei as profecias. Eu estudei sobre as duas casas de Israel. Eu estudei sobre as festas de Deus. Entendeu? Eu louvo a Deus pela vida do jovem Luiz Shimoyama, do canal Rei do Eterno. Louvo a Deus por alguns canais, porque Deus tem levantado irmãos para confrontar o mal, confrontar o diabo, porque o calvinismo fala que Deus só morreu por algum, e eles falam que eles são eleitos, o povo da igreja deles, que dá dízimo, oferta lá na igreja deles, todos são eleitos. Foi para lá, hoje para eles eu não sou eleito, porque eu não sou calvinista, eu não sou eleito, quer dizer, não sou salvo. Os outros de outras igrejas ninguém é salvo. Agora, se eu for lá agora para a igreja dele, falar que eu quero ser da igreja dele, eu já sou salvo. Porque eu passo a ser um calvinista, vou obedecer às doutrinas dele, aí eu passo a dar o dízimo e a oferta lá na igreja dele, então agora eu sou salvo. Isso é uma hipocrisia da maior do mundo. Isso aí não existe, irmão. Por isso que eu não sou religioso. O pré-tribulacionista prega, bate o pé que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. E não vai. Eles batem o pé e falam que vai. E eles não lêem a Bíblia com seus textos e contextos. Eles lêem o capítulo 2, Tessalonicenses capítulo 2, mas não lê o Tessalonicenses capítulo 1. O segundo Tessalonicenses capítulo 2, mas não lê o segundo Tessalonicenses capítulo 1. Se você não lê o capítulo 1, você nunca vai entender que a igreja vai passar pela tribulação. Mas a Bíblia é clara em muitos lugares que nós vamos passar pela tribulação. A igreja que estiver viva na época, eu falo nós porque eu estou vivo aqui, não sei. Se Jesus voltar, a grande tribulação começar daqui 5, 10 anos, eu poderei estar vivo, já com idade, mas poderei estar vivo. Se eu partir para a eternidade, glória a Deus, porque bem-aventurado é aquele que desde já dorme no Senhor, para que não veja o que vai acontecer no mundo, no futuro. Aí, mas eles defendem que Jesus morreu só por alguns. Agora eu pergunto, por que Deus ia amar o mundo de tal maneira, amar o mundo, se ele só ia salvar alguns? Se ele só ia amar só um pouco de pessoa. Mas ele falou que ele amou o mundo é todos, de Adão até o último homem que vai nascer. Todos faz parte do mundo. Só que quando Jesus veio para fazer um trabalho importante, porque ele, como Cordeiro de Deus, ele teria que se doar, derramar o seu sangue na morte, para poder purificar todos aqueles que creem nele. É por isso que tem pregação do Evangelho. Pregação é para quê? É à toa? Porque se já existia um povo eleito, que foi escolhido desde o princípio do mundo, se é um povo que já era só um grupo que era escolhido, e os demais iam ser lançados no inferno, então não precisaria de Jesus vir aqui e morrer pela humanidade, para alcançar muitos, e muitos não iam ser alcançados, simplesmente porque Deus rejeitou e não quer essas pessoas. Não, isso não é verdade. Deus não rejeitou ninguém. Agora, quando o homem ouve a palavra de Jesus Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o evangelho do sacrifício vicário da cruz, e ele rejeita, mas ele vai viver muito tempo ainda. Tem muitos que morrem logo, outros não. Deus ainda fica dando oportunidade para ele, porque Deus é misericordioso. Se ele repensar naquela rejeição, e ele abrir o coração, e ele passar por algumas situações que ele se arrependa e reconheça que Jesus é o Salvador, e ele vem para Jesus, ele é salvo. E tem muitos que aceitam Jesus, participam da bênção de Deus, participam do Evangelho do Senhor, participam da libertação que vem de Deus,
ele se enche do Espírito Santo, passa a ser participante do mesmo Espírito Santo na vida dele, e depois ele vai e se desvia, fica revoltado por alguma coisa, fica revoltado por algum problema de família, de igreja, de empresa, de trabalho, e ele fica revoltado, ele dá lugar ao diabo, e o diabo entra, aquele mesmo espírito que começou a rebelião no começo, vem ele na vida dele, ele vai lá e faz uma bagunça, um erro grande, aí o diabo coloca na cabeça dele que não adianta mais ele voltar, porque se ele voltar, ele vai, não adianta, porque ele já fez o mal, ele já pecou, ele já bagunçou, então agora não tem mais jeito para ele, ele acredita na mensagem do diabo e deixa de acreditar na mensagem de Deus. Jesus disse, João falou lá na epístola dele, que filhinho, não pequeis. O conselho de Deus, filhinho, não pequeis. Mas se porventura vieres a pecar, lembra-te que há um advogado entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você pode ter feito uma bárbara, uma coisa horrível, mas se você se arrepender de todo o coração, e você aprender com esse problema que aconteceu na sua vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e aí você pode voltar sim, e Deus te Deus te salvar através do seu arrependimento, e você ser uma nova criatura na presença do Senhor. Da mesma forma, Deus ele não rejeita ninguém, o homem que rejeita Deus. O homem é que rejeita Deus. Aí alguém pode falar para mim, mas Deus rejeitou Saul e amou Jacó. O que tem a ver isso aí? Deus rejeitou Saul no sentido porque ele não quis seguir o pai dele. Ele não quis seguir os conselhos do pai nem da mãe. Não quis seguir o conselho de Isaac e de Rebeca. A mesma mãe e o mesmo pai de Jacó, Isaac e Rebeca, era pai deles também, pai e mãe dele. Mas ele não quis, ele rejeitou. Entendeu? Como Jesus não tinha vindo ao mundo, se ele tivesse ouvido o conselho do seu pai, o conselho do seu avô, entendeu? Abraão, a vida dele, ele seria salvo, como Abraão foi salvo, como Isaac foi salvo, meu amigo. E o sacrifício de Jesus que ia acontecer no futuro, valia também para ele. Está me entendendo? Porque a purificação do sangue de Jesus no futuro, porque eles iriam dormir no Senhor, igual eles estão dormindo, e lá na cruz, o sacrifício seria para todos aqueles que creram e que crerem. Essa é a verdade. Você está me entendendo? E ele seria uma bênção na presença de Deus, mas ele rejeitou. Quando fala dessa rejeição, ele rejeitou os ensinamentos. E na medida que ele rejeitou a palavra que era pregada pelo seu pai e pela sua mãe, eles rejeitaram Deus. Ismael da mesma forma rejeitou o Deus do seu pai Abraão. Mas Isaac não, escolheu o Deus de Abraão. É o que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ninguém tira isso de mim. Agora eu tenho que me cuidar para não fazer coisa errada, mas se eu fizer alguma coisa errada, por um deslize, por um erro meu, eu posso voltar, me arrepender, se humilhar, e serei salvo sim, abençoado por Deus, porque eu me arrependi. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Entendeu? Essa é a verdade da palavra de Deus. Outros dizem que Jesus já está reinando aqui, que o milênio já está acontecendo, já se passou 2000 anos, praticamente 2 milênios que Jesus veio no mundo, mas ainda Jesus está reinando. E o reino dele é só 1000 anos. Mas já tem quase 2000 anos e tem gente que ainda prega. Esse dia um cara falou para mim, um adventista do 7º dia, que Jesus está reinando. Entendeu? O cara que morreu naquele tempo já está com 2000 anos reinando. Praticamente 2000 anos. Aí, outros que morreram depois, 500 anos depois, 1000 anos depois,
estão reinando. Já tem quase 2000 anos, pessoas estão morrendo agora lá, então vão reinar com Cristo. 1000 anos. Que bagunça é essa que eu não consigo entender? É uma bagunça, irmão. Isso é uma coisa que nem criança, nem menino que conhece o Evangelho prega uma babaquice dessa, uma coisa horrível dessa. O cara dizer para mim que Jesus morreu somente por um pouquinho de pessoa. Aí ele sustenta essa tese. Eles são eleitos, os outros das outras igrejas não são eleitos, não. Ninguém é eleito. Ninguém, religião nenhuma é eleito. Nem pré-tribulacionista, nem pós-tribulacionista. Quer dizer, Assembleano, Deus é amor. Está tudo fora, viu, meus irmãos? Ninguém é eleito. Eleito é só ele, só os calvinistas que é eleito. Eles foram escolhidos. Aí está lá ele, a mulher, os filhos na igreja lá, indo os domingos na igreja. Vai lá, deixa o dízimo dele, a oferta dele. São eleitos. Esses são os eleitos. Nós somos os eleitos, irmão. Fala de boca cheia. Entendeu? Eleitos são aqueles que servem o Senhor em novidade de vida. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Não é esses que pregam uma salvação somente para um grupo de pessoas e que Deus odeia o resto e vai condenar o resto. Imagina você que é calvinista agora que está me ouvindo. Você é casado, tem sua mulher, tem seus filhos. Aí todo mundo aí da sua família são eleitos, porque são seus filhos, você está lá eleito. Entendeu? Mas vocês não pregam que Deus só vai amar um pouco e os outros não? E se o seu filho é rebelde? Se a sua mulher é rebelde, ela não quer saber de Deus, às vezes está lá somente picotando cartão aos domingos, não é fiel, vive uma vida de mentira e de engano. São eleitos porque pertencem à sua família? Tem pessoas que querem dar um jeito para salvar a família. Quem salva é Jesus, irmão. Eu tenho filhos e filhas, mas eu não salvo ninguém. Eu prego a palavra de Deus, eu ensino para todos, entendeu? Eles precisam de Deus também. As minhas filhas precisam de Deus, eu preciso de Deus. Eu não posso julgá-las. Só Deus que conhece o coração dela. Entendeu? E salvação não é placa de igreja, não é ser calvinista, não é ser pré-tribulacionista, não é ser cristão do Brasil, não é ser Deus é amor, não é ser o Wesleyana do Brasil. Não, não! Salvação não é placa, não é denominação. Salvação é servir a Cristo. É aceitar Jesus como Salvador. Eu sirvo a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sei que se eu me desviar, eu não vou ser salvo. Só porque eu fiquei um tempo na igreja, aí desviei, vou para o mundo, morro no mundo, no pecado, eu não vou poder ser salvo. Claro que não. Eu rejeitei o Filho de Deus através dos meus atos, dos meus erros. Porque a rejeição é quando o homem se profunda no mundo e ama mais as trevas do que a luz. Ama mais o pecado do que a justiça de Deus, o amor de Deus. Prefere ficar do lado oposto do que do lado certo, que é o lado de Deus. Essa é a grande verdade da palavra do Senhor, irmão. Outros falam, porque irmão, falou para mim, o cara falou para mim, irmão, você está totalmente equivocado, o milênio já está acontecendo, Cristo já está reinando. Eu falei, meu Deus, como que Jesus vai reinar para um mundo bagunçado como esse? Um mundo de prostituição, um mundo de mentira, um mundo de crime, um mundo de droga, um mundo de assassinato, um mundo de pedófilo, um mundo de estupro, um mundo cheio de político corrupto, pessoas que dão um nó nos outros, pessoas que rouba a folha de pagamento das pessoas, pessoas que enganam em negócio, pessoas que mentem descaradamente, pessoas que vivem uma vida de pecado e de prostituição mundana. Jesus está reinando. Mas que reino é esse? Que reino é esse? A Bíblia diz que o reino milenial, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Aí que vai ter o reino. Satanás está solto. Mas eles falam que Satanás já está preso. Satanás está preso, irmão, matando, destruindo tanto de gente desse jeito que está acontecendo. É ele que está por trás de toda a organização mundial.
Ele que está por trás das guerras, Ele que está por trás do derramamento de sangue, Ele que está por trás de tudo isso. Mas eles pregam que Satanás está preso. Outros dizem assim: irmão, vai lá para a minha igreja, porque se você, que a minha igreja é a certa, irmão, ela tem a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É da sua igreja? A sã doutrina é o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ide, anunciai a minha palavra ao mundo. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra. Por que Deus iria mandar pregar o evangelho até os confins da terra? Se já tinha um grupo de eleitos, de salvo, era salvo. Para que Jesus morreu? Para salvo. Jesus não veio para o são, ele veio para os doentes. Ele queria dar cura para os doentes, ele queria dar cura, a libertação para os perturbados, ele queria dar a libertação para aqueles que possuídos por demônio. Jesus veio para isso, irmão. Mas ele chamou as ovelhas perdidas de Israel, os filhos de Abraão, gentil de primeiro grau também, e esses que foram aceitando Jesus, os filhos de Abraão, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Israel, que aceitam Jesus, porque o evangelho foi mandado primeiro para eles pregam, se convertem e começam a ganhar gentil de segundo grau, descendente de Cã, de Jafé, entendeu? E muitos estão aceitando Jesus e passa a ser do mesmo grupo de pessoas, passa a ser do mesmo povo, passa a ser do povo de Deus também por direito, porque creram no Filho de Deus. Então Jesus é a base de tudo. Jesus é a salvação, irmão. Jesus é o caminho, a verdade. Deixa de defender placa, meu irmão. Será que eu estou falando com algum crente da cristã do Brasil? Por favor, meu irmão, larga essa imundícia do teu coração. Se liberta desse pecado que você pensar que é só sua igreja que vai ser salva. Você que é Deus e amor, que acha que é melhor do que todo mundo, deixa isso. Pregar que só a doutrina da Deus e amor que salva, outro só assembleano que salva. Eu já fui religioso, eu já defendi isso, mas hoje eu defendo o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor. O evangelho de Cristo. O evangelho da cruz, irmão. Da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o evangelho que eu defendo. Eu não sou calvinista, não sou pré-tribulacionista, não sou adventista, não sou Deus e amor, não sou cristão do Brasil, eu sou de Jesus. Está me entendendo? Eu sou de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou fazendo um trabalho para o reino de Deus. Aonde eu vou, na rua, no meu trabalho, eu falo desse amor. Quando eu tenho oportunidade, eu prego a palavra de Deus. Eu apresento Jesus, eu não apresento placa. Eu reúno com alguns irmãos, faço culto, mas sem mencionar a placa. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Não é a placa que é a igreja, irmão. Jesus não habita em templo feito por mão de homem. Templo de 4 paredes. Jesus quer habitar dentro de você. Você está apegado com o templo ou você é o templo? Isso que eu te falo, que te pergunto. Você é o templo ou você só é salvo se você for lá naquele templo bonito, elaborado que vocês construíram? Um constrói um bom, outro constrói outro melhor, e essa briga. Cadê o dinheiro do povo, as ofertas do povo? Vocês estão enfiando tudo em templo? Vocês estão ajudando o verdadeiro templo que precisa de ajuda? Aqueles irmãos carentes, necessitados, vocês estão fazendo alguma coisa? Ou vocês estão somente construindo e comprando carro e comprando coisa bonita para elaborar os seus templos? Ah, meus irmãos, por favor,
Desperta-te, tu que dorme. Desperta-te enquanto é tempo, meu irmão. Você que é calvinista, cristão do Brasil, Deus é amor, presta atenção. Você que é assembleano, se liberta, meus irmãos. Olha para Cristo. Ele é o Salvador do mundo, de todos aqueles que nele creem. Agora, aqueles que não creem, que escolher ser desobediente, esses vão morrer sem salvação e vão ser condenados, lançados no lago de fogo, claro, juntamente com o diabo e seus anjos. Porque o diabo também era de Deus, mas ele rejeitou. Tem pessoas que é crente e rejeita. Não, uma vez eleito, ninguém mais perde a salvação. Pelo amor de Deus, se você não vigiar, você perde. Você ensinando essa hipocrisia que você está pregando, você já perdeu a salvação. Você já perdeu. Você que prega que só a sua igreja salva, que só o evangelho calvinista, a doutrina de João Calvino é que salva, você já perdeu a sua salvação. Arrependa-te enquanto é tempo, porque senão você vai perder a tua alma e a tua salvação. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você e que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos permanecer fiel ao Senhor em qualquer circunstância, com dinheiro, sem dinheiro, com templo, sem templo, entendeu? Porque nós somos o templo. Doente ou são, com poupança ou sem poupança, com carro ou sem carro. Se tem comida agora para comer, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Se está com dor de cabeça, dor na coluna, dor no corpo, alguma doença, se o médico falar que você está com uma doença incurável, glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo não precisa temer doença, não precisa temer o diabo, não precisa temer nada, irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas crê no Senhor Jesus Cristo baseado no evangelho profético, no evangelho pleno da cruz de Cristo, não no evangelho criado pelo homem com seus deuses, João Calvino, o Ellen White e outros deuses que as pessoas chamam mais, adoram mais o homem do que a Deus. Cuidado, meu irmão, presta atenção, abre os olhos enquanto é tempo, caminhe enquanto é dia, porque virá a noite e você não vai poder caminhar. A grande tribulação vem aí, o mundo está se organizando e a igreja viva da época participará da grande tribulação. Porque Deus quer nos usar, se formos vivos, para sermos testemunha dele na terra e ganharmos outros para Jesus. Deus é tão misericordioso que vai dar oportunidade até para as pessoas da reta final. É aquele restolhozinho dos cachos de trigo que Ruth colheu lá, né? Na seara, na eira de Boaz. Tem uns restolhos aí para ser pegado, para ser colhido, tá bom? E Deus pode te usar para colher essas pessoas. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Deixa os comentários aí, se inscreva no meu canal, pode descer a lenha se você acha que está errado, mete o pau, porque tem muita gente que só sabe esculhambar mesmo, entendeu? Crente de outras igrejas esculhambando. Estuda a Bíblia, meu irmão, estuda a Bíblia, estuda a palavra, porque Deus tem obra na tua vida. Seja humilde, responda com educação, vamos dialogar, entendeu? E Deus terá misericórdia de você, em nome de Jesus. Deixe de defender a placa e defenda Cristo. Ele é o nosso Salvador por excelência. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer seu comentário e não deixe de compartilhar o vídeo. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero olhar mais tarde e quero ver se tem mais algum inscrito no meu canal. Eu não tenho vergonha de dizer, o meu canal tem 3 anos, até agora eu só tenho 353 inscritos, só isso. Eu quero alcançar 400 inscritos ou 1000 inscritos. Ajuda a divulgar o meu canal, mano. Não é fácil, tem gente que não gosta nem de me ouvir, mas eu não estou nem aí se você não gosta. Mas se você tiver condição de ouvir, ouça.
porque tem coisas boas para você aprender. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.